Bom, gente, para abrir aqui a nossa edição de hoje, eu vou saudar com muita alegria para fazer o diálogo conosco, para bater um papo com a gente. Há bastante tempo que ele não vinha aqui, o empresário, criador do canal Politizando no YouTube e analista político, William Jacob. William Jacob, bom dia. Bom dia, meu amigo, bom dia aos internautas, é uma alegria, é um prazer sempre retornar aqui e bater um papo com você. Alegria nossa, viu, William? Também te receber aqui no programa. Eu quero, mais uma vez, agradecer a tua presença. É muito bom ter a tua participação aqui conosco para a gente falar um pouco sobre esse cenário da política que anda cada vez mais intrincado aqui no nosso país, viu, William? A gente está aí há menos de 6 meses de um processo eleitoral que se coloca cada vez mais difícil diante do avanço, mais uma vez, de uma extrema-direita que, apesar de boa parte dela condenada por tentativa de golpe de Estado, por tentar derrubar essa parca democracia burguesa que a gente tem na gestão de Jair Bolsonaro, essa turma volta ao centro do debate público. A gente tem aí a candidatura, ou a pré-candidatura do Flávio Bolsonaro, colocada com muita força nesse momento, rivalizando ali com o presidente Lula nessa disputa pela cadeira, pelo posto máximo do nosso país. E alternativas aí que tentam se colocar, temos aí uma extrema-direita também representada pelo Ronaldo Caiado, talvez o Ciro Gomes na disputa. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais a respeito disso, da possibilidade do Ciro ser o candidato do PSDB à presidência, mas eu queria começar te pedindo uma análise mais geral, William, desse quadro político que a gente enfrenta nesse momento, com as eleições se aproximando, com a extrema-direita ainda muito fortalecida, escândalos de corrupção, de fraude, seguem aparecendo no nosso país, essa situação do Supremo Tribunal Federal em disputa lá com o Congresso Nacional diante do caso Master, essas denúncias que surgiram contra ministros da Suprema Corte. Como é que você vê esse momento que a política atravessa no nosso país, William? Amigo, a gente tem que separar em algumas caixinhas, assim, essa introdução que você fez, muito bem colocada, muito bem feita, porque se a gente analisa o cenário atual e tenta entender o que está acontecendo, a gente observa que digamos assim, a fraqueza do Lula, se comparada a como ele chegou nas eleições anteriores, a gente vê que não é fruto do acaso. Muitos do campo progressista tentaram fazer vista grossa e ficaram, né, ali embalados no oba-oba quando se aprovou o arcabouço fiscal, talvez embalados no oba-oba com uma dose ali também de incentivo financeiro, que a gente viu sendo divulgado por aí através de agências que acabavam cooptando alguns influenciadores e tudo mais, e não quiseram enxergar o óbvio, que é a aprovação do arcabouço fiscal engessaria o governo Lula para os anos seguintes, principalmente no ano das eleições. E aqui estamos. É que a gente percebe um governo que não tem uma taxa de aprovação boa, a reprovação ao governo é maior do que a taxa de aprovação, e o governo fica de mãos e pés atados como consequência daquilo que ele próprio aprovou e comemorou, sob o aplauso de muitos influenciadores, que a gente via alguns canais do YouTube, golaço do governo, comemorando a aprovação do arcabouço fiscal, que, se fosse o mesmo arcabouço aprovado no governo Bolsonaro, com a liderança do Guedes, o PT estaria criticando. Então, o PT comemorou algo que agora a conta chegou. E aí a gente percebe um governo, né, com a popularidade baixa e sem ter muito espaço orçamentário para tentar fazer algo para melhorar essa popularidade. Algo que o próprio Bolsonaro fez com a PEC dos precatórios, lá em 2021, foi algo que ele fez e outras manobras para furar o teto e chegar no ano eleitoral com condições de gastar. E aí isso quase deu certo. Tanto é que o Bolsonaro melhorou a sua popularidade no ano de 2022 e por pouco não foi reeleito. Então, eu acho que a baixa popularidade do Lula, ela se explica parte, claro, não ela toda, por conta da questão econômica, que é o que pesa na hora de muita gente decidir, na hora de muita gente votar. E diante da situação econômica não favorável, o que explica a dificuldade do Lula, isso automaticamente explica a força do Flávio, que, eu confesso, surpreendeu a mim. Quando o Bolsonaro escolhe o Flávio para ser o seu representante, eu falei, meu Deus, escolheu o pior dos nomes.
E talvez o seja, porque se fosse o Tarcísio, talvez a situação estaria ainda pior para o Lula. Então, com o Flávio, que é o pior dos nomes, que se podia imaginar, que tinha a Michele, tinha o Tarcísio, ainda assim o Flávio agora já aparece liderando várias pesquisas no segundo turno e também no primeiro turno. Não porque metade da população brasileira adora Flávio Bolsonaro, é porque, infelizmente, enxerga nele talvez uma forma de mudança, e é o que a população vem dizendo nas urnas. Não reelegeu o Bolsonaro, votando no Lula majoritariamente, esperando uma mudança. Aí o Lula entra, não apresenta essa mudança de uma forma concreta na vida do povo. Automaticamente o povo se sente no direito de pensar em alternativa, em mudança, mesmo que isso seja a volta do bolsonarismo, como muitos enxergaram que a volta do Lula seria a solução. Então é uma situação que a gente lamenta, né, o Anderson, mas que a mim e a você, por exemplo, que eu sei que é um canal que sempre fez uma crítica muito correta, não nos surpreende, porque não tem como você somar 2 mais 2 e querer que dá 5, como não tinha como aprovar arcabouço fiscal e querer que chegasse em 2026 com um governo com a popularidade boa. É impossível. Definitivamente não dá para a gente repetir a mesma fórmula e conseguir um resultado diferente, como é o que a gente tem visto aí ao longo do governo do presidente Lula, as escolhas que são feitas, essa lógica neoliberal que segue mantida, esse dilema no nosso país que é o teto de gastos, travestido aí de arcabouço fiscal, enfim, uma tragédia que a gente tem no nosso país a partir das escolhas feitas por esse governo. Agora, E se me permita, Anderson, só um adendo aqui que eu lembrei, e aí vem aquela sensação do povo de que o povo está sendo enganado. Uhum. Vamos pegar como exemplo aqui a questão dos combustíveis. Algo que não quero entrar na questão geopolítica, que é um assunto aqui dos especialistas que me sucederão. Mas, assim, na campanha de 2022, eu lembro muito bem, o Ciro falava em acabar com a PPI, que era a política de preço de petróleo lá colocada pelo Michel Temer, e o Lula também falava. Aí, quando o Lula venceu, só que o Ciro falava explicando, dando detalhes de como seria o cálculo, e que teria o lucro para a Petrobras, mas que tinha que considerar o fato do Brasil ser um produtor, né, que você tira petróleo daqui, não importa 100%. E o Lula também falava, criticava a PPI, mas daquele jeito, sem dar detalhes do que faria. Uma vez eleito, o Lula, de fato, mudou a sigla, saiu de PPI para PRI. E aí embalou como se fosse uma mudança, como se fosse uma promessa de campanha sendo cumprida, mas a gente alertou lá atrás também, que era só para inglês ver. Tanto é que hoje aqui estamos, em que o Brasil é produtor, você tira o petróleo daqui, mas o preço para o brasileiro é como se o Brasil importasse petróleo de fora, gerando um lucro monstruoso para os acionistas da Petrobras, que é o que tinha antes. Talvez a PRI seja assim, um pouquinho melhor em alguns aspectos, mas, repito, tá aí agora, a gente está com um conflito lá, e aí o preço do barril de petróleo sobe, e mesmo o dólar caindo, a gente vê que o preço do combustível disparou nas bombas. E aí o povo agora olha e fala, peraí, mas a promessa do Lula atrás não era acabar com a PPI? E aí, de repente, foi com o conflito Ucrânia e Rússia que o preço disparou no governo Bolsonaro. Agora tem um conflito Ucrânia, o Irã com os Estados Unidos, o preço dispara, fala, e aí? Então, quer dizer que saiu o Bolsonaro, entrou o Lula, mas o preço continua sendo oscilando de acordo com conflitos lá fora, sendo que o Brasil é produtor do petróleo. Tudo bem que não refinamos aqui 100%, e aí, fruto da canalice também do governo Bolsonaro, que privatizou refinarias e tudo mais. Então, sim, não estamos aqui esquecendo esse detalhe importantíssimo de um governo, um falso patriotismo, de vender empresa estratégica para empresa estrangeira, e agora a Bahia, por exemplo, sempre que eu vou lá, eu vou uma vez por ano nesse estado maravilhoso, é o combustível mais caro do Brasil, que privatizaram Landulfo Alves a troco de nada, praticamente, mesmo que fosse muito caro. Não se privatiza a refinaria. E aí o governo Lula, que criticou a venda da refinaria, entra e não faz nada. Então não tem mudança. Muda uma siglazinha aqui, outra ali, para parecer que está mudando algo, mas assim, criticaram a Eletrobras ter sido privatizada. Cadê que fizeram algo para tomar de volta? Então, assim, é um governo que se elege,
para manter o que já estava do jeito que estava, e se ingessa mudando de teto fiscal para arcabouço fiscal e fica nessa enganação. E o povo está sentindo. Sem dúvida alguma. A grande questão toda em torno do preço dos combustíveis no país é essa privatização que foi feita das refinarias. O Brasil ele importa 30%, pelo menos, do seu óleo diesel que é consumido aqui no nosso país por conta justamente dessa ideia aí, dessas privatizações que foram feitas ao longo da gestão do Jair Bolsonaro, e o Lula não mexeu uma palha no sentido de mudar essa dinâmica, esse quadro, reestatizar as refinarias aqui no nosso país. Aliás, o Lula até falou, né? Não, nós vamos reestatizar, só não sabemos quando, mas vamos. Pois é, daqui uns 50, 60, 100 anos, talvez, a gente consiga reestatizar as refinarias. Enfim, William, eu queria trazer aqui uma outra questão, falando sobre esse avanço do Bolsonaro, porque eu não chamo mais de Flávio esse sujeito, não, só chamo de Bolsonaro. Inclusive, eu publiquei um vídeo, um editorial, durante o fim de semana, falando a respeito disso. Essa escolha que a gente fez de chamar o Flávio Bolsonaro apenas de Bolsonaro, porque é exatamente o que ele representa, é o bolsonarismo. Então, esse avanço do Bolsonaro nas pesquisas que a gente tem observado ao longo dos últimos meses, você entende ele como circunstancial ou ele representa, de fato, uma mudança no favoritismo pela disputa presidencial? E por que eu te pergunto isso? Muita gente diz que assim que as pesquisas, assim que a campanha eleitoral foi iniciada, de fato, o Lula vai, de alguma forma, conseguir desconstruir esse personagem que é o Flávio Bolsonaro. A gente sabe bem que está envolto em uma série de polêmicas, rachadinha, enfim. Você acha que isso é circunstancial ou você acredita que a gente deva ter, acima de tudo, uma extrema-direita muito fortalecida nessas eleições, talvez ainda mais do que a gente teve lá em 2022, quando o Lula derrotou o Jair Bolsonaro nas urnas? Eu não acho que é circunstancial, até porque essas polêmicas que envolvem o nome do Bolsonaro, mas só para diferenciar aqui do filho do Flávio, são polêmicas relativamente velhas, que não é novidade para mais ninguém. Essa questão das rachadinhas, da proximidade muito estranha, para a gente colocar aqui num termo que não nos comprometa juridicamente, com milicianos. Então, essas questões da loja de chocolate do Flávio não são questões novas. São questões já exploradas pela esquerda nas redes sociais e, claro e óbvio, que serão exploradas durante a campanha e precisam ser exploradas. Mas eu tenho minhas dúvidas se isso vai comover pessoas para deixarem de votar no Flávio, que tem um voto ali mais ou menos ideológico, de ser um voto do bolsonarismo, daquela turma de 25%, que é uma turma que vota em qualquer um que o Bolsonaro mandar. O fanatismo tem dessas, né? E o restante é o voto anti-PT, em que a pessoa vota no Flávio, mesmo com tudo isso aí, mesmo com esse pacote desastroso, né, na biografia do Flávio, mas vota no Flávio porque é o nome que melhor representa a chance de derrotar o PT. Então, não acho que é circunstancial. Eu acho que, inclusive, isso pode piorar no sentido do Flávio se fortalecer mais, na medida em que escândalos, por exemplo, suor caro, nessa questão toda aí, o que vai ter na delação dele? Até que ponto isso vai atingir o governo, não talvez diretamente, mas de uma forma indireta, já que ficou caracterizado como um governo que tem o STF como um aliado. E na medida que atinge o STF, principalmente a figura do Moraes, você tem automaticamente isso respingando, não tem como não respingar na figura do Lula. E tanto é que o Lula já tentou dar uma descolada, teve umas falas mais recentes aí, não tão amigáveis com o Alexandre de Moraes, mas também de uma forma muito cuidadosa, muito cautelosa. Tem a questão do Lulinha, que também tende a se agravar nessa questão do INSS, e a oposição pode explorar isso. Então tem um caldo de polêmicas. Se a gente for pegar de um lado, por enquanto, o que se tem do Flávio, são polêmicas antigas que serão requentadas. Já questões que podem afetar a popularidade do Lula são questões novas. Esses escândalos do INSS e do Banco Master, por exemplo, tendo o filho do Lula, o Lulinha aí, como talvez um dos possíveis encrencados nessas investigações. Então, eu acho, Anderson, que a situação para o Lula não é favorável. É claro e óbvio que o Lula tem uma habilidade política, inclusive já está se movimentando nesse sentido, para tentar fortalecer palanques estaduais, visando ele
né, tem uma votação melhor em alguns estados. Por exemplo, Rio Grande do Sul. Eu duvidei muito que o PT fosse abrir mão da candidatura no Rio Grande do Sul, que é um estado importante, para apoiar a Juliana Brizola. Agora, por que o PT fez isso? Não foi porque adora a Juliana Brizola, foi porque fez um cálculo. Pensou, e não é porque ela tem mais chance de vencer o bolsonarismo, porque o PT parece nunca se importou com isso. Mas é porque agora, com o palanque lá, PDT, PT no estado, para o PT local é ruim, tanto que o PT local não queria. Mas para o PT nacional, ter um palanque fortalecido no estado é muito melhor do que o Lula chegar lá, subir no palanque do Edgar Preto, por exemplo, e não ir no palanque da Juliana. Agora, com esse palanque unido, mesmo que não seja PT a cabeça de chapa, nacionalmente para o Lula é melhor. Então, algumas movimentações nesse sentido, do rearranjo político em alguns locais, a gente já está percebendo. E o Rio Grande do Sul, eu acho que simboliza isso, o PT abrindo mão de um protagonismo local, mas para fortalecer a candidatura nacional. Eu até separei esse tema da Juliana Brizola, da candidatura lá no Rio Grande do Sul, para a gente aprofundar daqui a pouquinho, o William. Mas eu queria tratar contigo agora do seguinte: a gente tem visto o governo tentando acelerar uma série de medidas aí visando recuperar a sua popularidade, que foi perdida ao longo dos últimos meses. Uma pequena queda ali na popularidade do Lula, ainda que esteja num nível semelhante ao que a gente tinha meses atrás. Um sobe e desce aí nessa popularidade do Lula. Teve uma melhora ali durante o tarifaço do Trump, agora piorou de novo. Enfim, a gente está numa gangorra nessa popularidade, mas sempre num nível muito baixo. E essas, pelo menos na minha avaliação, e essas medidas aí que o governo tem tomado para tentar melhorar a sua popularidade passam por essa tentativa de reduzir o endividamento das famílias, essa contenção, como a gente citou aqui, da alta do diesel e o reflexo consequente na inflação. Também esse projeto enviado ao Congresso em regime de urgência, tratando do fim da escala 6x1, uma necessidade extrema da classe trabalhadora, ainda mais uma vez que não seja um projeto do governo do presidente Lula. O Lula aproveitou aí essa discussão que foi colocada no país lá em 2024, nas eleições para as prefeituras, para a vereança no nosso país. Aliás, é uma proposta do Rick Azevedo, eleito vereador aqui no Rio de Janeiro, justamente com essa plataforma do VAT, da vida além do trabalho, colocou o fim da escala 6x1. Só que o Lula falou muito pouco a respeito disso ao longo do mandato desses últimos anos, e às vésperas das eleições ele manda aí esse projeto para o Congresso Nacional, justamente para tentar recuperar essa popularidade, ainda mais uma vez que seja uma medida mais do que necessária, só que de caráter eleitoreiro, pelo menos na minha avaliação. A gente sabe bem que às vésperas das eleições, William, é muito comum que quem tem a caneta na mão sinalize ali para setores mais empobrecidos. Você vê essas medidas que o governo Lula tem tomado no caminho certo, William? Como é que você avalia essas questões aí, tentativa de reduzir o endividamento, as medidas, redução de impostos para conter a alta do diesel, essa discussão sobre o fim da escala 6x1, como é que você vê essas medidas de uma maneira mais geral? Olha, Anderson, claro que são medidas que a gente deve apoiar. Eu acho que mesmo quando a gente lembra lá do Bolsonaro 2022, no que muitos chamaram o gastança do Bolsonaro, mas se é para trazer dinheiro no bolso do povo, se é para melhorar, mesmo que pontualmente, a vida das pessoas, mesmo que sejam medidas eleitoreiras, a gente tem que ver isso com bons olhos. Agora, como é que a população vai enxergar essas medidas em cima da hora? E será que a oposição, que se comunica muito bem em redes sociais, não vai também bater o carimbo de que teve 4 anos para fazer, não fez, por que está fazendo agora na reta final? Senão, então, é uma questão que é bom, mas ao mesmo tempo a comunicação da oposição é muito boa para tentar tirar qualquer ganho eleitoreiro que o Lula possa ter. A gente pega, por exemplo, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, já está em vigor. E mesmo assim, isso não foi suficiente para melhorar de uma forma considerável a avaliação do governo. Você disse muito bem, teve duas pesquisas mais recentes que saíram que pegaram ali já uma leve melhora, mas é coisa assim, de um pontinho. Mas é como eu brinco sempre, né? A gente fala assim, mas tem na margem de erro, mas é um ponto agora, talvez um ponto daqui a um mês, mais um ponto. De margem de erro em margem de erro, daqui a pouco você tem 3, 4, 5 pontos que ficam além da margem de erro quando você pega um corte de 3, 4, 5 meses. Então,
teve um leve sinalzinho ali, um leve sinal de melhora na popularidade numa última pesquisa que saiu, mas não é o suficiente. Agora, o fim da escala 6x1, mesmo que aprovada no Congresso, eu não sei se o governo Lula vai ter condições de posar como o pai da criança, tentando ganhar, né, eleitoralmente com isso. Eu tenho minhas dúvidas. O Congresso é quem está tomando conta dessa discussão. O Lula, em especial, como você disse muito bem, nunca saiu assim de uma forma enfática a favor do fim dessa escala. O ministro Luiz Marinho, pelo contrário, a primeira fala dele foi desastrosa, foi uma fala desestimulando, uma fala contra os trabalhadores. Aí ele viu que pegou mal, 2, 3 semanas depois, deu uma amenizada. Isso ano passado retrasado. Então nunca foi uma pauta que o governo quis abraçar. Aí chega no ano eleitoral, decide, ótimo, tomara que abrace, tomara que aprove. E nós vamos aqui reconhecer e aplaudir. Mas eu tenho minhas dúvidas se vai conseguir ter bônus eleitoral por conta disso. Ainda tem essa questão relacionada ao fim da escala 6x1, há muita resistência no Congresso Nacional, a gente tem falado isso aqui no programa bastante, o próprio Hugo Mota, presidente da Câmara, disse que esse tema tem de ser mais discutido, inclusive com o empresariado, enfim, por mais que eu acredito até que possa até ser aprovada essa matéria lá esse ano na Câmara dos Deputados, mas a grande questão, eu até conversei com um especialista em direito do trabalho aqui na última semana, ele lembrou o seguinte, as exceções que vão ser criadas aí no Congresso a partir da aprovação desse projeto, ou seja, a capa é o fim da escala 6x1, mas se você ler as letras miúdas, você vai ter ali uma série de exceções que vão permitir a manutenção dessa escala que explora a classe trabalhadora acima de tudo. Então, enfim, eu tenho dúvidas aí em relação ao resultado final, na prática, dessa aprovação eventual do fim da escala 6x1 aqui no nosso país. Agora, em relação ao tema do superendividamento, William, o governo propõe aí o compromisso do FGTS, as pessoas utilizarem um percentual ali do FGTS, do Fundo de Garantia, para o pagamento dessas dívidas, favorecendo, acima de tudo, os bancos e alimentando essa lógica, essa dinâmica de juros altos aqui no nosso país. Você vê como uma boa solução ali o governo colocar o FGTS como uma alternativa para que os brasileiros utilizem esses recursos e pagarem as suas dívidas para os banqueiros? Eu vejo com ceticismo, e sem falar que está liberando usar o FGTS para aquilo que o FGTS não foi criado. Então, assim, mais uma vez, você querendo usar o FGTS como uma forma de colocar o dinheiro na mão das pessoas, nesse caso, na mão dos banqueiros, pagando dívidas, em vez de se fazer um movimento. E aí volta naquela questão lá que o governo tentou de uma forma muito atabalhoada, tentando copiar a ideia, mas de uma forma grotesca do Ciro, que é a tal do SP Ciro lá, né, o programa Nome Limpo. Então, se tinha que fazer um mutirão, né, convidando os bancos e para reduzir. E, de fato, o endividamento das famílias está atingindo níveis recordes. Existe o endividamento, isso é um endividamento saudável, digamos assim, a pessoa que ela se endivida de uma forma organizada, vai comprar lá uma máquina de lavar roupa, parcelada em 10 vezes, e aí ela faz ali o cálculo, belezinha, aquilo cabe no orçamento para ela ir pagando naquele prazo, e tem um endividamento daquele que está endividado e com nome sujo, que hoje atinge mais de 70 milhões, essa pessoa ela fica fora do mercado. Essa pessoa, para ela consumir, ela precisa pegar um cartão de crédito emprestado com um parente, ela tem que cair na mão do agiota que cobra 10% ao mês, quando não 15% ou mais. Então tinha que ter um esforço sério, não simplesmente também de propaganda, de resolver essa situação que é das mais graves do nosso país. E que, inclusive, o programa, que até me fugiu o nome aqui agora, colocado pelo Haddad, praticamente nada resolveu. O programa foi colocado, fizeram ali um oba-oba de lançamento, e se pegar o número de endividados na época do lançamento para agora está mais. Ou seja, foi só para ter falar que fez algo, mas fazer algo mal feito, qual que é o sentido? Não ajudou, não trouxe alívio para as pessoas. É um problema sério que tem que ser enfrentado, mas com o uso de FGTS, na minha opinião, não é que o governo está ajudando, ele está só flexibilizando o uso de um recurso que não é para isso, né? O programa Desenrola, né, que foi criado lá no início. Desenrola.
Pois é, foi até uma ideia colocada pelo próprio Ciro Gomes durante a campanha eleitoral, que o Bolsonaro, é curioso porque o Bolsonaro comprou essa ideia aí de tentar reduzir a dívida dos brasileiros, não colocou em questão, o Lula aproveitou essa possibilidade aí, um tema que foi trazido pelo Ciro durante a campanha eleitoral, mas também não resolveu o problema do endividamento das famílias. William, antes da gente seguir aqui, eu ia até trazer uma questão relativa ainda ao Banco Master, ao suposto envolvimento de ministros do Supremo Tribunal Federal aí nessa situação, as disputas entre os poderes, mas eu queria trazer para a tua análise também uma fala do presidente Lula, que eu até trouxe aqui na abertura, no editorial do programa. O Lula está em visita lá à Europa, já esteve na Espanha, agora está lá na Alemanha participando de um evento, inclusive fez elogios ao agronegócio brasileiro nessa lógica de primarização da nossa economia, cada vez se amplia mais ao longo dos últimos governos, enfim, Lula defendendo o agro, mas me chamou a atenção uma fala que o petista fez na Espanha, em Barcelona, quando ele esteve lá, dando uma entrevista coletiva. O Lula disse, aliás, na verdade foi uma pergunta que o Lula fez e que não é a primeira vez que ele faz esse tipo de questionamento. O Lula perguntou, criticando ali o avanço da extrema-direita, ele perguntou o seguinte: onde é que a democracia errou? Isso, entre aspas, fala do presidente Lula. William, eu queria saber de você, como é que você avalia essa... A gente já falou um pouco sobre a extrema-direita aqui ainda há pouco, mas eu queria a tua análise a partir dessa fala, dessa declaração do presidente da República. Onde é que a democracia errou, essa democracia de caráter burguês errou, para que a gente não consiga avançar e, acima de tudo, a gente perceba aí essa extrema-direita cada vez mais forte no país? Vamos lá, Anderson. Eu tenho uma opinião sobre isso, que é o seguinte: não é que a democracia errou. Quem errou foram os eleitos, de forma democrática, ao escolherem modelos econômicos que privilegiem o rentismo, que privilegiem uma pequena parcela da sociedade em detrimento da imensa maioria. Então, a partir das escolhas dos eleitos, é que se coloca a culpa na democracia, que tem as suas falhas, é claro que tem. Mas quando o Lula faz isso, é meio que tentando tirar o corpo fora, tentando tirar dele a responsabilidade pelas escolhas que ele fez. E a gente não pode também normalizar e achar que é assim que funciona quando os presidentes eleitos tentam transferir as suas responsabilidades para terceiros. Foi assim com o governo Bolsonaro, que diziam que não deixou, com o STF não deixava o governo Bolsonaro governar. O Bolsonaro governar. Agora, com o Lula, colocam na conta do Congresso. E a gente faz a pergunta assim: quais medidas o governo tentou passar que o Congresso barrou, derrubou, não apoiou? A isenção de um imposto está aí como prova. Mandou lá para o Congresso e foi aprovada. A escala 6x1 pode encontrar resistências? Pode. Até porque há resistências no sentido de com uma certa preocupação de como é que é a transição, como é que vai ser feita, mas se o governo entrar em campo para apoiar, para aprovar, com certeza vai aprovar. E quando eu falo entrar em campo, inclusive, de maneira assim, republicana, você cobrar os seus partidos ali que fazem parte da sua base de apoio, a questão ali se fala muito, né? Vamos lotear os cargos. É que, infelizmente, ultimamente tem visto assim, lotear os cargos a troco de nada. Inclusive, para aprovar o arcabouço fiscal, o governo fez um esforço imenso. Por que não faz o mesmo esforço para aprovar a escala 6x1? E quando eu falo esforço imenso para aprovar o arcabouço fiscal, teve liberação de emenda, teve cargo sendo distribuído para aprovar o arcabouço que prejudica o povo. Por que não tem esse mesmo esforço para aprovar o fim da escala 6x1? Por que não faz esse mesmo esforço para aprovar outras pautas de interesse do povo? Então, ao não ter esse esforço para aprovar aquilo que interessa ao povo, é que a gente vê fortalecida a extrema-direita. O bolsonarismo aqui, como a extrema-direita fortalecida em outros países, é fruto da incapacidade dos eleitos, principalmente os que se dizem progressistas, de trazer solução para o povo. Porque tem um discurso que, quando vai para o poder, não encontra respaldo na prática. E aí o povo olha, se sente enganado e quer mudança. Foi assim na Argentina. Alguém acha que o argentino elegeria o Milei se o país estivesse tranquilo? Então, o neoliberalismo na Argentina elegeu o Milei. O neoliberalismo no Brasil, que começa lá atrás e se mantém nos governos do PT,
elegeu o Bolsonaro, e agora pode eleger um novo Bolsonaro. O neoliberalismo em outros países tem produzido atores da extrema-direita. Então não é um problema só nosso, é um problema de vários países. Mas não é da democracia em si, que tem as suas falhas. É um problema do modelo escolhido para conduzir a economia. É isso, é o modelo escolhido para conduzir a economia, como você citou, essa dinâmica aí de corte de gastos, enfim. William, antes de a gente seguir aqui, eu queria lembrar aos espectadores que estão acompanhando aqui o nosso programa, toda semana a gente faz sorteios de livros aqui no Faixa Livre. Vou até colocar na tela o sorteio do livro que a gente está sorteando ao longo dessa semana. Esse aí, ó, Arapuca Estadunidense, Uma Lava Jato Mundial, livro publicado pela Cotter Editorial, de autoria desses autores franceses aí, Frédéric Perucci e Mathieu Aron. Livro publicado, mais uma vez, pela Cotter Editorial. A gente está sorteando aqui entre todos vocês que enviarem suas participações via Superchat ou Super Sticker aqui ao longo dessa semana. Mande seu apoio aqui ao nosso programa, sua contribuição. Você já automaticamente concorre a esse livro que está na tela. O Fernando Franklin já está concorrendo. Fernando, aliás, é um dos que mais envia aqui suas participações via Superchat, Super Sticker, seu apoio ao programa. Está sempre concorrendo aqui. Aliás, já foi sorteado, inclusive, recentemente, no programa, que foi o ganhador de um livro, se não me engano, 2 semanas atrás, ou 3 semanas. Obrigado, viu, Fernando, pelo teu apoio. Já está concorrendo ao livro na sexta-feira. Mais uma vez aí para vocês. Arapuca Estadunidense, Uma Lava Jato Mundial, livro publicado pela Cotter Editorial. A gente vai sortear na sexta-feira entre todos vocês que enviarem suas participações via Superchat ou Super Sticker. Apoie aqui o Faixa Livre e concorra ao livro que está na tela. William, eu queria trazer aqui mais uma questão para a nossa discussão. Eu falei ainda há pouco sobre essa situação envolvendo o Banco Master, a gente já transversalmente tratou desse tema do programa, mas eu queria avançar no sentido de analisar a participação ou a suposta participação do Supremo Tribunal Federal nesse debate, nessa discussão. A gente teve na última semana essa tentativa do senador Alessandro Vieira, o relator da CPI do crime organizado, de pedir o indiciamento de Alexandre de Moraes, de Dias Toffoli e também de Gilmar Mendes, bem como do Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet. O governo acabou se movimentando para defender os magistrados e o próprio Gilmar Mendes se movimentou. O governo conseguiu que o relatório dele não fosse aprovado, o relatório do Alessandro Vieira, e o próprio Gilmar Mendes enviou à PGR uma representação criminal contra o senador por abuso de autoridade. Os ministros do Supremo têm se colocado numa posição de total imunidade, não, William, como se fossem os donos do país. Eu queria que você analisasse um pouco essa postura do Supremo Tribunal Federal envolvendo o escândalo do Banco Master, mas principalmente tentando criminalizar ou condenar qualquer tipo de crítica que é feita. Eu entendo que essa iniciativa lá do Alessandro Vieira de pedir o indiciamento dos ministros por abuso de poder, numa votação que se daria única e exclusivamente de caráter político, eu acho que é um erro, acima de tudo. Essa discussão, dessa análise, essa investigação precisa ser feita, mas não é propriamente a política quem tem que resolver essa questão, mas sim a justiça, analisar se houve envolvimento dos ministros, enfim. E caso esse indiciamento fosse aprovado, seriam os senadores que discutiriam a possível cassação dos ministros. Mas eu queria a tua análise sobre essa disputa entre os poderes e a postura que o Supremo Tribunal Federal tem adotado diante das investigações e das suspeitas que surgem contra a Corte. Isso, Anderson, vem piorando com o tempo, né? Para a direita, isso pode parecer algo que começou agora. Mas essa direita, que agora acusa a ditadura da Lava Toga, que não sei mais do que agora critica o STF, ela aplaudiu o STF nos arroubos autoritários lá atrás, quando tinha-se a Lava Jato, por exemplo. Eu lembro muito bem de uma frase, como eu acompanho o Ciro muito de perto já há muitos anos, uma frase muito polêmica do Ciro, ali em 2015, 16, por aí, talvez em 2017, mas foi antes das eleições de 2018, com toda certeza, que isso deu muita polêmica naquela campanha, de que era necessário voltar para a caixinha. E ali deu muita polêmica, como se o Ciro quisesse silenciar. A questão é, cada um cumpriu o seu papel, porque desde aquela época, o STF claramente já estava com superpoderes, passando do limite, extrapolando. Então, vai voltar cada um para sua caixinha, Ministério Público, STF, tudo certinho aqui. Então, essa fala dele na época deu muita polêmica, e hoje a gente percebe que ainda tem muita coisa fora da caixinha. E o STF, como você disse muito bem,
tem tido posturas que só pioram a imagem dele junto à opinião pública. Quando você pega pesquisas de opinião popular aí sobre a aprovação do STF, é uma classe, é um poder muito rejeitado, sendo que isso no passado não era assim, e piora cada vez mais. Essa decisão, por exemplo, aí, eu não quero nem julgar o relatório, não li o relatório do senador Alessandro Vieira, então não posso elogiá-lo ou criticá-lo, mas a postura do Gilmar Mendes, agora de partir para cima do Alessandro, isso não favorece nada. Claramente é uma tentativa, mais uma, do judiciário de silenciar a classe política. Agora, vai indo, o Anderson, vai chegar num ponto insustentável. A direita, nessas eleições de 2026, vai fazer uma bancada no Senado muito grande. Muitos senadores vão se eleger com esse discurso contra o STF, aproveitando esse sentimento popular, que não é só da direita, não. Muito dentro da esquerda já vem com o STF também, assim, engasgado com o STF, já há um bom tempo. Então, a gente vai ver agora uma bancada muito grande no Senado sendo eleita, e eu não duvido que, a partir de 27, consigam o impeachment de algum ministro. E cá entre nós, por opinião pessoal minha, eu acho que talvez seria interessante a gente ver o impeachment bem embasado, não por revanchismo, não por vingança, mas bem embasado, até para, quem sabe, isso servir de freio nesse poder que, na minha opinião, tem extrapolado, afetando o poder legislativo e também o executivo. Então, talvez o impeachment seja um remédio amargo para tentar conter um pouco desses arroubos autoritários do STF. Eu defendo, acima de tudo, que as investigações sejam feitas e, especialmente esse caso Master, seja esclarecido. Os ministros do Supremo, o próprio Alexandre de Moraes, o Dias Toffoli em especial, eles estão devendo aí uma explicação em relação a tudo que tem sido colocado, essas supostas trocas de mensagens que foram reveladas aí pela jornalista Malu Gaspar, do jornal o Globo, enfim, que estão colocadas nesse inquérito da Polícia Federal, o Alexandre de Moraes ali, por conta desse contrato que a esposa dele tinha, o escritório de advocacia da esposa dele tinha com o Banco Master, com o Daniel Porcaro, também o Dias Toffoli, esse suposto envolvimento aí do Tayaya, que é até um resort ali, que é da família do Dias Toffoli, que foi comprado ali pelo Daniel Porcaro, por acionistas ali do banco, enfim. Essas questões que precisam ser esclarecidas e os ministros não vieram a público até agora falar a respeito. Então, a gente, acima de tudo, defende que haja um esclarecimento em relação a tudo que está colocado. Enfim, vamos ver o que vai acontecer ao longo dos próximos tempos. Eu já queria entrar aqui, William, no tema que eu, inclusive, puxei aqui na manchete do nosso diálogo, do nosso papo de hoje, que é justamente o convite que foi feito pelo Aécio Neves, que preside ali o PSDB, para que o Ciro Gomes seja candidato à presidência da República mais uma vez. O Ciro hoje é pré-candidato ao governo do Ceará, aliás, tem aparecido muito bem nas pesquisas lá para o governo do Ceará, liderando com folga as pesquisas contra o Eumano de Freitas, o candidato do PT. Aliás, há quem diga que o PT possa até trocar o candidato diante da posição que o Eumano de Freitas tem nesse momento. O Camilo, né, pode mais uma vez voltar a ser o candidato do PT, que já foi governador do Ceará, tinha ali tinha popularidade, uma boa aprovação, pode voltar a ser o candidato do PT diante do que as pesquisas têm mostrado. Mas o fato é que o Aécio veio a público ali recentemente, na última semana, falar dessa possibilidade do convite que ele fez ao Ciro Gomes para mais uma vez ser candidato à presidência. Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que o Ciro concorre à presidência. Eu queria saber, William, se você acha uma boa alternativa, se acredita que o Ciro Gomes ainda pode furar essa bolha de uma falsa polarização que existe entre o Lula e o Bolsonaro, polarização essa que está muito consolidada no país já há bastante tempo. Desde 2018 a gente tem esse cenário de falsa polarização colocado, mas como é que você analisa essa possibilidade de o Ciro mais uma vez ser candidato, dessa vez pelo PSDB, um partido de direita, um partido neoliberal, tem ideais de direita, enfim, como é que você analisa essa possibilidade do Ciro ser candidato
pelo PSDB à presidência? Não, ali eu acho que foi mais uma jogada do Aécio Neves para tentar colocar alguma coisa em jogo que a gente ainda não entende muito bem. Mas na minha opinião, Anderson, e eu falo aqui na condição de quem votou no Ciro em 2018 e 2022, então eu tenho aqui publicamente a minha preferência por ele, por conta do projeto que ele defende para o Brasil, e que eu acho que ficaria assim uma mudança. Então, achei adjetivos para isso, para ele assumir essa cadeira, não faltam. Qualidades ele tem de sobra, tanto na questão teórica daquilo que ele escreveu e ele propõe, quanto naquilo que ele fez quando teve a oportunidade de estar na cadeira no Executivo, como prefeito de Fortaleza, como governador do Ceará, como ministro da integração nacional. Então, o Ciro deu provas de que tem condições de assumir uma presidência e, de fato, trazer mudanças, como ele já defendeu outras vezes e não foi bem sucedido. Agora, se eu gostaria dele como candidato, eu diria que, na realidade de hoje, não. Porque o Ciro, candidato à presidência, ele teria pouquíssimas, quase nenhuma chance de ter sucesso eleitoral, e ele abriria mão de uma eleição que não vai ser fácil no Ceará, mas que lá sim, ele tem chance de ser eleito governador do estado, fazer um excelente governo, como eu acho que fará, uma vez eleito, e aí em 2030 ele chega lá em condições de ter assim, um cartão de apresentação mais atualizado para a população do país, quem sabe poder, aí sim, né, romper essa tal da polarização com ele, né, sendo muito bem avaliado governador do Ceará. Então, o meu palpite é de que ele não vai aceitar esse convite do PSDB e vai continuar firme na sua pré-candidatura ao governo do Ceará. Agora, eu converso com muitas pessoas, algumas delas próximas ao Ciro, e algumas delas fazem uma leitura um pouco diferente. Até concordam comigo. Falo, realmente, hoje, o cenário é de que essa tal polarização não tem condições de ser quebrada. Então, está dada e teremos uma eleição Lula-Bolsonaro, primeiro turno, se não terminar no primeiro, segundo turno, muito dividida. Uhum. Mas eles colocam algumas condições, e que talvez seja isso que o PSDB está enxergando, porque o Aécio Neves é uma figura que não é como o Lupe, né? O Ciro ficou muitos anos no PDT, em que o Lupe, muito ruim de articulação política. Isso não é nem opinião, isso é um fato, é só você observar, inclusive, o que aconteceu com a bancada do PDT agora, nessa janela partidária. E o Aécio não, já é da turma assim, de quem sabe articular melhor nos bastidores. Então, o Aécio talvez pode estar querendo testar o nome do Ciro em pesquisas. E isso agora vai ser feito. A partir do momento que o Aécio faz o convite que fez, os institutos de pesquisa já terão meio que por obrigação colocar cenários com o Ciro. Uhum. E aí, a depender de como esse cenário surgir, por exemplo, se o Lula desiste. O Lula deu uma frase recentemente falando que não decidiu se vai ser candidato ainda. Falou que vai ser em junho que ele vai decidir. Essa conversa né, mole de sempre aí, mas assim, eu tenho minhas dúvidas, Anderson, se o Lula iria para uma campanha com chance real de perder. Daqui a pouco uma pesquisa que eles gostam, por exemplo, que tem algumas preferidas, né? E também eles fazem pesquisas internas também, o próprio PT. De repente mostra o Flávio ali 5, 6, 7 pontos na frente. O Lula vai para uma campanha com essa chance de sair das urnas derrotado, encerrando a sua biografia política como derrota para o Flávio Bolsonaro. Então, se o Lula recua e desiste, aí o espaço para o Ciro aumenta. Eu digo assim, com o Lula, o Ciro não tem chance. Uhum. Sem o Lula, não vai ser fácil, mas aí o Ciro com 15%, 20% dos votos, aí poderia ter uma tração no sentido de atrair partidos políticos. E se você tem... São cenários, assim, hipotéticos que eu não acredito hoje. Eu quero deixar claro aqui. Lula desistindo. Colocando ali, por exemplo, quem? O Haddad. Mas o Haddad parece bem encaminhado para tentar o governo de São Paulo. Especula-se que o Camilo Santana poderia ser o plano C do PT para a eleição nacional, mas não tem viabilidade nacional. Então, seria o Alckmin.
Então o PT vai abrir mão da cabeça de chapa presidencial para apoiar o Alckmin do PSB? Não acredito nisso. Então não sei a sua opinião, mas eu acho assim que sem o Lula abre-se um espaço maior para o Ciro. E se os partidos, por exemplo, União Brasil, União Progressistas, PSD, que tem o Caiado como candidato, mas que também não está decolando e poderia recuar, e outros partidos mais, Solidariedade, Cidadania, que está na federação com o PSDB, de repente entram apoiando o Ciro Gomes para ter tempo de televisão, e mais importante, tempo de televisão, palanques estaduais, máquina de divulgação, de campanha, aí poderia ser uma janela aberta para o Ciro tentar, mas são muitos fatores que dependem aí, então por isso é que eu acredito mais na candidatura dele ao governo do Estado. É a velha frase, né, antiga aí, mais vale um passarinho na mão do que 2 voando, né, então... Eu sinceramente, William, acho jogo de cena, essa ideia do Lula dizendo que não sabe se vai ser candidato à presidência, enfim, está, mais uma vez, tentando jogar para o público, mas é óbvio que ele vai ser o candidato do PT, ainda que ele esteja atrás das pesquisas de intenção de voto. Eu acho muito pouco provável que o Lula não seja candidato do PT para as eleições lá em outubro. Sobre o Ciro, eu tenho lá minhas dúvidas em relação à possibilidade. Eu concordo com você que dificilmente vai conseguir furar essa polarização, mas eu queria aproveitar e trazer aqui um comentário que uma espectadora nossa fez, um perfil, aliás, um espectador nosso, o perfil Isaías Pedraça, ele diz o seguinte: com Aécio Neves como cabo eleitoral, o Ciro não precisa de mais inimigos. A minha pergunta é a seguinte, viu, William? A gente sabe que o PSDB rivalizou com o PT durante bons anos aí dessa nossa história republicana mais recente. A gente teve ali o Lula competindo com Fernando Henrique Cardoso, enfim. Não só, né, a gente teve a Dilma contra o próprio Aécio Neves, houve essa polarização, antes ela estava colocada entre PT e PSDB, ainda que eu entenda que sejam apenas 2 lados de uma mesma moeda, esses 2 partidos. O Ciro agora pode ser lançado como candidato pelo PSDB, um partido, mais uma vez, que representa o neoliberalismo mais puro aqui no nosso país. A gente sabe muito bem o que representa o PSDB, o Aécio Neves, essa direita, ainda que não tenha sangue nas mãos, como tem o bolsonarismo, mas é uma direita em seu estado puro, acima de tudo. O Ciro vir como candidato à presidência da República pelo PSDB não seria, entre aspas, a gente repetir essa receita que a gente tanto criticou ao longo da nossa entrevista, essa lógica neoliberal que hoje é representada pelo PT, já foi representada pelo Bolsonaro em uma outra medida, e lá atrás foi colocada, acima de tudo, no nosso país, com muita força, pelos governos do Fernando Henrique Cardoso. Não seria mais do mesmo o Ciro vir candidato pelo PSDB à presidência? Eu tenho minhas dúvidas, Anderson, com toda sinceridade, eu falei isso aqui no outro bate-papo com você, em relação ao que representa hoje as ideologias dentro dos partidos, né? Que hoje, por exemplo, você pega o Partido dos Trabalhadores, não defende tanto o trabalhador quanto deveria. O Partido Socialista não é socialista, o comunista não. Então, assim, virou uma bagunça esse negócio de sigla partidária no Brasil. E no caso específico do Ciro, o Ciro sempre se mostrou muito intransigente em relação àquilo que ele defende. O que para muitos é tido como uma qualidade, mas para outros, muitos dizem que isso impediu o Ciro de chegar à presidência. E se o Ciro, em outras ocasiões, mesmo no PDT, ou quando ele disputou lá por outros partidos, se ele tivesse feito concessões, se ele tivesse abrido mão daquilo que ele acreditava em troca de apoios, ele teria já sido eleito presidente da República. Então, essa intransigência do Ciro em relação àquilo que ele acredita, meio que me tranquiliza enquanto seu apoiador que eu fui nas últimas 2 eleições. Então, uma hipótese do Ciro ser candidato agora em 2026 pelo PSDB, acredito eu, posso estar muito enganado, de que o Ciro não mudaria aquilo que ele acredita. O máximo que poderia acontecer é a questão das palavras. E aí eu acho que é uma coisa que o Ciro falhava. Por exemplo, quando o Ciro falava lá em 2022 de que o primeiro ato dele na presidência seria destituir o presidente do Banco Central. Uhum. Então, aí é uma questão de tem que ter uma maior habilidade, porque essa fala, esse rompante,
ele anima o militante, mas ele assusta o tal do mercado, e as pessoas falam assim, isso é da boca para fora, isso é o cara arrogante. Então, eu acho que daria para ter o mesmo projeto que ele apresentou, mas embalado de uma forma diferente na questão aí da fala dele próprio. E claro e óbvio que, uma vez essa candidatura vindo a público e ela sendo confirmada, teria que ter um diálogo muito bem feito ali internamente nos bastidores. Eu não sei se o Ciro abriria mão. Eu acho até, Anderson, que é uma coisa a ser pensada. Uhum. Porque aquilo, você quer mudar, você tem 10 pontos, vamos pegar aqui hipoteticamente. Vamos supor que o Ciro tenha 10 pontos para mudar o país. E ele fala, não abre mão de nenhum ponto. Ou fala, não, eu vou abrir mão de 3 ou 4. Mas eu quero que o PSDB apoie 6 ou 7 ou 5. É uma negociação que teria que ser feita, mas em relação à sigla, ao mal que ela já fez ao país, né, dispensa comentários, eu acho que tendo na figura de Ciro Gomes, aí daria um equilíbrio, assim, o que o PSDB representa, mas aquilo que o Ciro já defendeu aí, e tem um nível de coerência, Anderson. Eu tive já o trabalho de assistir todos os programas Roda Viva do Ciro, todos. Desde quando era prefeito de Fortaleza até a última candidatura dele. E você percebe que, independente do partido que ele esteve, inclusive no PSDB lá atrás, depois passando por outros, né, PTS, e vem ali o PSB, PDT e tal, tem um nível de coerência, independente do partido. E acredito que não mudaria isso agora, com a biografia que ele tem. Se ele chegar lá com apoio, se ele muda, ele perde. Então, não sei. Eu te confesso que eu tenho muitas dúvidas em relação a isso, viu? Porque, por mais que o Ciro mantenha no discurso um nível de coerência ao longo da sua trajetória, o Ciro, muito pouco tempo ao longo desses últimos anos, teve a caneta na mão. Quando o político tem a caneta na mão, a gente sabe muito bem que a retórica fica para trás e as ações vão num sentido muito diferente do que é dito. Eu tenho dúvida se o Ciro, de fato, colocaria em prática o que ele diz, caso ele fosse presidente da República, com um agravante. Você até citou aí essa verborragia do Ciro Gomes. Eu te confesso que eu tenho dúvidas ali se o Ciro, presidente, ele não conseguindo colocar em prática o que ele defendeu ao longo da sua trajetória política, ele não chegasse e dissesse, vocês não elegeram um Congresso que me desse apoio, seus imbecis. Agora, o que a gente tem é isso. Então, não me culpem por isso. A culpa é do Congresso. Eu acho que ele adotaria o mesmo discurso que é adotado por uma série de figuras da política, inclusive pelo próprio Partido dos Trabalhadores, agora, dizendo essa correlação de forças. Eu tenho dúvida se o Ciro não adotaria esse mesmo discurso com a caneta na mão. Porque uma coisa é você defender determinadas medidas, determinadas ações, uma visão política quando você não está ali nos cargos de poder, está pleiteando, obviamente, a conquista desses cargos. Outra coisa é quando você chega lá e, acima de tudo, tem a responsabilidade de decidir as questões com todas essas forças que exercem influência sobre a política aqui no nosso país. William, eu quero agradecer muito a tua presença aqui. Se você quiser fazer um comentário final, você fica à vontade, mas já estamos encerrando aqui o nosso papo. Obrigado pela tua participação mais uma vez conosco no programa. É sempre uma alegria contar aqui com a tua presença aqui para discutir, para analisar, para comentar as questões importantes da política do país. Obrigado mais uma vez, viu, William? Não, eu agradeço. Eu só queria trazer um pitaco a mais em relação à questão do Ciro, e, como eu disse, a minha preferência é que ele continue candidato ao governo do Ceará, o que por si só já é algo de extraordinário, se levar em conta que ele está enfrentando talvez o estado em que o PT está mais fortalecido na sua estrutura. Tem a capital, Fortaleza, tem o governo do estado, tem o senador, que agora voltou o Camilo, mas que estava como ministro da Educação, que é um dos ministérios mais fortes, e diante de tudo isso, e o Ciro ainda assim aparecer já liderando as pesquisas e com folga, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, isso já é um case a ser estudado aí pelos estudiosos da área, porque a simples força dele nesse momento, confesso que surpreende até a quem apoiou o Ciro. Eu mesmo não imaginaria que ele chegaria nessa altura do campeonato com essa força lá no Ceará. Então, essa mudança que aconteceu lá, porque o vento soprou para isso. O povo lá, de repente, quis mudança e enxergou nele uma esperança, e teve lá toda a conjuntura, a aliança superando contradições em níveis nacionais para focar num projeto para o Ceará,
Então, que se isso for bem sucedido lá, quem sabe isso não sirva de esperança para 2030, em que o país possa superar algumas questões graves e que têm prejudicado o nosso povo, para que aí sim, quem sabe, tem o Lula poder disputar um terceiro mandato, caso seja reeleito, e os Bolsonaro sabem lá como nós estaremos. Então, que sirva de esperança, talvez, aí para quem torce por mudança e acha que não existe vida fora do lulismo e do bolsonarismo, né? E o Ceará talvez vai nos dar uma lição, a Bahia talvez também, com a Semineto, de quem ali a gente observa, assim, com cuidado, que também não é alguém que a gente concorda sem ser muito assim, mas em que o Estado parece que tende a dar uma resposta, e outros mais. Então, essas eleições, né, em alguns aspectos, são desanimadoras, pela falta de proposta de projeto em nível nacional, mas talvez alguns estados, até a Brizola, no Rio Grande do Sul, talvez possa trazer um sopro de esperança e você trazer aí alguma melhora e uma superação de projetos ali, aparentemente invencíveis, como é o caso no Ceará. Eu achei que seria impossível derrotar o PT lá esse ano, e parece que será possível. Tá certo. Obrigado, viu, William, pela tua participação. Bom feriado para você, uma boa semana, viu? Obrigado, abração, tudo de bom para vocês. Valeu. Um abraço, até a próxima. Conversamos aqui com o William Jacob. William Jacob, que é empresário, que é também criador do canal Politizando no YouTube. Acessa lá o Politizando, se inscreve no Politizando, o canal traz boas análises sobre o cenário da política nacional. O William, analista político, está aqui contribuindo sempre que pode com faixa livre, com sua visão, e que é muito mais próximo ali do Ciro Gomes. Enfim, a gente tenta sempre fazer um diálogo amplo aqui no nosso programa, com setores mais diversos do campo progressista. É o nosso trabalho aqui. O William fala muito ali na defesa do Ciro Gomes, e agora que o nome do Ciro voltou à tona, essa discussão aí ao longo dos últimos dias, a gente trouxe o William para analisar aí a possibilidade do Ciro Gomes ser candidato à presidência da República, mais uma vez agora pelo PSD. Uma bola foi levantada pelo próprio Aécio Neves na semana passada.